Bem, pessoal, já que nós saímos do pré-modernismo, estamos indo para o modernismo, então essa escola literária eu gostaria de inicializar essa fase da seguinte forma. Nós temos duas gerações. Aqui eu tenho para apresentar para vocês nesse momento duas gerações modernistas. Eu vou passar primeiro para vocês a primeira geração e depois eu vou passar para vocês a segunda geração modernista, tá ok? Então vamos lá, a primeira geração modernista, que vai de 1922, se lembra desse de 1922, a 1930. Essa é a primeira geração modernista, que é chamada a geração heróica. Agora, amigos, por que geração heróica? Porque ela fazia uma arte, ela fazia uma arte que ia de encontro com a arte que era oficialmente, genuinamente brasileira, vamos por assim dizer, que estava em vigência naquele momento, ok? Então, ela ia de contra a essa escola literária, que é justamente o parnasianismo. O parnasianismo é o que tinha de melhor naquele momento. Muita gente gostava do parnasianismo. Muita gente abraçava o parnasianismo como a escola literária oficial e que ficaria ali, porque muita gente gostava do parnasianismo. Então, essa geração foi chamada de geração heróica porque ela teve a coragem de bater de frente, com o parnasianismo, ok? Então, a academia parnasiana foi confrontada pelos modernistas da primeira geração. Então, os jovens autores, eles se voltavam contra justamente esses parnasianos. E a obra parnasiana era bem quente aqui no Brasil, era bem forte, era bem firme. Então, primeira característica da geração modernista de 1922 até 1930 é que eles eram antiparnasianos, né? O parnasianismo para ele não deveria nem estar mais em vigor. Mas assim, então existia essa questão da iconocratia, né? Iconocratia que era quebrar a imagem do passado parnasiano. O que é que eles tentavam fazer? Criar uma obra, criar uma literatura. Essa geração ela fazia uma arte justamente para quebrar o parnasianismo, para quebrar as imagens positivas que o parnasianismo tinha na sociedade. Então, como é que eles faziam isso? Existiam algumas características que eles usavam para tornar isso bem possível, que o que eles faziam uma arte com irreverência e com humor. Então esses autores da primeira geração modernista, eles usavam a irreverência e o humor. Você se lembra que o parnasianismo, eles eram tudo sério, gostavam de fazer as obras, uma arte perfeita, com métrica, com a forma de escrever. E agora o pessoal da primeira geração, os jovens da primeira geração, que nada, chuta o balde, faz um humor específico ali, eles são irreverentes, tudo que o parnasianismo não aprova. Então, a primeira geração vai de encontro com isso aí, faz um humor, faz uma arte muito bem humorada e faz com que os parnasianos realmente se incomodem com essa forma de agir. Então, já que o parnasianismo fazia sua escrita, sua métrica, tudo da forma padrão, culta, né, formal e temática, os autores da primeira geração
Eles queriam simplesmente era fazer versos livres, né? Não ter essa coisa de dai-me uma caneta, vem cá, me dê essa caneta aqui, né? Ou né, envie-me a algum lugar, não, pode me mandar para qualquer lugar que eu vou, entendeu? Mais ou menos assim. Então existia a forma culta, o padrão muito bem colocado, muito bem escrito pelos parnasianos, e eles gostavam de colocar tudo direitinho, tudo enfileirado, organizado, e os autores da primeira geração, heróis, porque encarar isso aí não era brincadeira não, e esses heróis, eles gostavam de fazer uma poesia com liberdade, sem essa preocupação da língua padrão. Usavam a língua mesmo que eles tinham ali naquele momento e que eles gostavam de usar e que era melhor entendido por eles. Não é verdade? Então, bom, eles gostavam de versos brancos, né? Uma língua legitimamente brasileira, sem aquelas colocações portuguesas. E eles tinham também o louvor à máquina, né? Então, eu gostaria de citar um, um poeta modernista que, para muito, ele era vamos dizer assim, o deus do modernismo dessa primeira geração. Talvez vocês já saibam de quem eu estou falando. Eu estou falando de Mário de Andrade. Mário de Andrade, as suas obras eram realmente fantásticas e fazia com que o modernismo, esse modernismo da primeira geração, viesse com força, porque ele escrevia justamente dessa forma. Ele tinha a sua poesia, ela era carregada de humor, ela era carregada de descontração, a liberdade de criar, de fazer uma arte de forma livre, sem precisar estar muito preocupado com a norma padrão. Ok? Então, ele escreveu uma obra em homenagem justamente à cidade de São Paulo. Ele escreveu uma obra chamada Pauliceia Desvairada. Então, por aí, pelo título, você já percebe que ele estava justamente muito descontraído, sem preocupação de que soasse bem aos ouvidos, sem preocupação de que fosse muito formal, de usar palavras rebuscadas. Não, ele queria simplesmente se fazer entendido, fazer a população entender, e ele, nesse momento, ele fazia uma arte, uma cultura, ele se inseria na cultura, ele fazia uma arte de forma tranquila, com versos livres, ele escrevia de forma livre. Né? Temos também uma outra obra chamada Macunaíma, por que não lembrar de Macunaíma? Que tem todo um caráter da cultura do brasileiro, que esse personagem Macunaíma, ele reúne nele todas as características, de todos os brasileiros, porque ele é enganador, ele é brincalhão, ele se esconde da realidade, então ele carrega dentro dele, ele teve bastante cuidado de fazer isso com esse personagem, carrega dentro dele a caricatura de todos os brasileiros dentro de um único personagem na Macunaíma. E que depois foi feito o filme, foi passado no cinema, e muito engraçado com o Grande Otelo, finado Grande Otelo. Mas nós temos um outro autor aqui que nós podemos citar, que é o Oswald de Andrade. Todos esses nomes você já deve ter visto na escola, tá? Você deve ter visto na escola. Se não viram, essa é a oportunidade, procurem estudar, porque o Oswald de Andrade realmente ele tem umas obras arte brasileira, mas que se assimila muito à cultura estrangeira. Ele tem o Manifesto do Pau-Brasil e o Manifesto do Antropófago. Então, ele realmente escreveu obras-primas. O Oswald de Andrade, nós também conhecemos o Oswald de Andrade. Quem não conhece, pega um livro para ler, vale muito a pena. E temos o Manuel Bandeira. Daí o Manuel Bandeira também é outro conhecido, que o Manuel Bandeira foi o primeiro que anunciou a modernidade. Né? E as características é que ele fazia uma obra com ternura, ele falava com o cotidiano das pessoas,
falava tudo com muita simplicidade. Então, o Manuel Bandeira tem um livro que é muito lido, foi muito lido durante muito tempo, que é o Cinza das Horas. Muitas pessoas ouviram, leram esse livro, tem até uma música que fala sobre essas cinzas das horas, né? Então, eu queria só lembrar você que muitas vezes você ouve uma música, sobretudo MPB, música popular brasileira, que você ouve alguns versos, alguns trechos da música e você fica como se você não tiver linkado à literatura, você fica sem saber, sem conseguir entender o que é que aquele cantor, o que é que aquele artista está querendo dizer com aquela frase cinza das horas, como tantas outras frases que nós vemos em músicas e que às vezes nós não conseguimos fazer uma conexão com a música. Mas uma vez você conhecendo a literatura, você vai fazer sim a conexão, você vai entender o que o artista está dizendo, você vai entender o que o cantor está dizendo, porque afinal de contas, o artista, o cantor, ele também é um poeta e ele se faz valer justamente desses escritos de poetas anteriores, como Oswald de Andrade, como Manuel Bandeira e dentre outros, né, que viveram e que vivem em nossos dias e que fazem um trabalho muito bonito em termos de literatura e que está aí para que nós possamos ver e experimentar e crescer culturalmente e crescer intelectualmente. Esse foi o modernismo da primeira geração. Mas já pegando o gancho da primeira geração, eu gostaria de falar para vocês da segunda geração, porque a primeira geração, que vai de 1922 a 1930, já a segunda geração, ela é pegada a 1930, ela é de 1930 e vai até 1945. Essa é a segunda geração moderna, é a segunda geração modernista. Então, a sua característica principal é a poesia. Falou em segunda geração modernista, falou em poesia. E essa segunda geração, ela é uma continuação da primeira geração. Ficou claro? A segunda geração, ela é uma continuação da primeira geração. Por isso que os versos continuam sendo livres, os versos brancos, com mais naturalidade, eles são, têm uma outra característica, eles são menos irreverentes, né? Eles muda um pouco e faz uma literatura, faz uma obra mais no equilíbrio formal, ok? Usando universalização dos temas, ele pega os temas universais e coloca, e a gente vê obras sendo trabalhadas de todas as formas. Então essa segunda geração, ela é uma continuação da primeira geração. E aí nós vamos falar de um autor que vocês também conhecem, acredito que muitos de vocês já leram um livro de Carlos Drummond de Andrade. Talvez o Carlos Drummond de Andrade, eu me arrisco a dizer que é um dos, se não for o maior poeta brasileiro, é um dos maiores poetas do século XX. Carlos Drummond de Andrade. Se você puder, tiver a oportunidade de ler um livro de Carlos Drummond de Andrade, leia, faça um esforço, é muito enriquecedor para a sua cultura. Vamos deixar de lado um pouquinho as redes sociais, vamos deixar de lado um pouquinho a televisão e vamos pegar a literatura que vale a pena e vamos estudar um pouco mais, né? Porque o Carlos Drummond de Andrade, ele tem uma visão, digamos que cética, pessimista da sociedade da época, né? Ele que estava chegando ali na segunda geração modernista, mas ele tinha uma visão pessimista da época, pessimista das pessoas, daquela situação. Mas ele não causava, ele não ia com pesar para, como é que se diz, para agredir ninguém.
Ele não apontava as chagas da sociedade. Esse poeta modernista, o Carlos Drummond de Andrade, parece que ele não considera, ele não, como é que se diz, ele não valoriza a questão do realismo, né, lá do naturalista. Ele deve ter estudado, claro, sobre o naturalismo e sobre o realismo, mas não era muito a praia dele, não. A praia dele, ele era pessimista, sim, ele era cético, não acreditava em muitas coisas, mas ele tornava isso de uma forma muito bem humorada, né? Muito bem humorada, e usava muito a metalinguagem para que se fizesse entender. Mas ele era bem humorado, não causava pesar na sua visão cética e no seu pessimismo. É um pessimista, mas que brinca com a forma de expressar esse sentimento. Né? Então, ele teve 5 fases. O Carlos Drummond de Andrade, ele teve 5 fases. Ele teve uma fase, né, da sua infância, mas ele teve uma fase irônica, né, com alguma poesia. Ele teve uma fase social, a segunda fase dele foi uma fase social, que escreveu a Rosa do Povo. Na primeira ele escreveu alguma poesia, né? Na terceira fase ele já estava um pouco mais filósofo. Quer dizer, claro, ó, o cara vai amadurecendo durante o tempo e ele vai expondo as coisas de uma forma diferenciada. Imagine se os poetas sempre ficassem da mesma forma. Existiam aqueles que começaram de uma forma e terminavam até o final das suas vidas daquela mesma forma, mas escrevendo sobre o mesmo assunto, tendo a mesma visão. Mas isso não era a situação do Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, ele era muito versátil. Essa é a palavra correta. Ele era muito versátil. Então, ele teve uma terceira fase filosófica. Carlos Drummond de Andrade, onde ele começava a filosofar. E escreveu lá o Claro Enigma. Na sua quarta fase, ele já estava meio memorialista, né? Com lição das coisas. E por último, ele teve um momento também bem erótico nas suas escritas e na sua poesia, no seu trabalho e na sua arte, com o livro O Corpo, que falava um pouco muito da sensualidade num período modernista, num período de 1930 a 1945, onde pesava muito falar sobre essas coisas. Então, Carlos Drummond de Andrade, o maior, talvez seja o maior poeta brasileiro, e nós podemos ver que ele, como um modernista, também acabava atingindo o parnasianismo com seu humor irônico, porque ele era pessimista diante de algumas situações, diante de muitas situações que ele via na sociedade. Então estamos aí, passamos a primeira geração, a segunda geração. No nosso próximo encontro, nós vamos falar justamente no nosso próximo encontro, nós vamos falar justamente sobre. No nosso próximo encontro, nós vamos falar. Um dos nossos próximos encontros, nós vamos falar sobre a Semana da Arte Moderna de 1922. Gente, esse foi um dos principais marcos, foi um dos principais momentos da literatura, da arte brasileira. 1922, a Semana da Arte Moderna. O que veio o antecedente disso aí foi o parnasianismo. Aí eu gostaria de falar para vocês, citar para vocês, só para dar um spoiler aí para vocês, sobre Oswald de Andrade. Porque a Semana da Arte Moderna, fala-se de uma semana, mas na verdade foram apenas 3 dias da Semana da Arte Moderna. Então eu vou dar só uma pincelada assim por cima e depois a gente fala melhor sobre isso. Porque o Oswald de Andrade, ele vai escrever uma obra no dia 19 de no dia 19 de fevereiro, no dia 19 de fevereiro, em que o Oswald de Andrade ele vai escrever uma obra chamada Pirralho, né?
Ele vai escrever uma obra, uma revista chamada Pirralho, e essa revista meio que zoava dos parnasianos, né? E a gente percebe que a partir daí iria existir algumas tretas entre os parnasianos e os modernistas, porque na segunda noite, né, da arte moderna, da Semana da Arte Moderna, é, melhor dizendo, que os momentos que antecederam a Semana da Arte Moderna de 1922, nós tivemos em 1911 Oswald de Andrade escrevendo uma revista chamada Pirralho, que caçoava um pouco, fazia um pouco de gozação em cima dos parnasianos. Então, a poesia parnasiana já começou ali a ter um pouco de preocupação e se aborrecer um pouco com tudo aquilo que estava acontecendo. Um ano depois, em 1912, ele foi para a Europa. E teve contato lá com a arte futurista, e ele pregava a palavra, ele falava as palavras, que falava de liberdade, e ele volta ao Brasil e faz uma poesia simétrica. Agora você pense, os parnasianos que não admitiam uma poesia simétrica, agora o modernista vem de lá com uma poesia simétrica, de uma forma branca, de uma forma livre, né, por assim dizer, livre, e os parnasianos não gostavam nada disso, e isso foi um preparativo para o que vinha nas noites da Semana da Arte Moderna de 1922. Já em 1915, o modernismo que estava em Portugal, eles trouxe a revista Orfeu. E nessa revista Orfeu teve a participação de brasileiros. Em 1917, o Manuel Bandeiras, ele mesmo, escreveu As Cinzas das Horas. Mário de Andrade também lançava um outro livro. Okay? Então, a Semana da Arte Moderna ela foi preparada porque por conta dessas citações, dessas colocações, Monteiro, a Anita Malfatti, ela faz uma exposição, e depois o Monteiro Lobato critica, né, chamando todos os poetas que estavam ali, chamando eles de paranoicos e de místicos, não querendo considerar o que eles... Fala pessoal, estamos aí de volta mais uma vez, falando sobre literatura, basicamente a literatura brasileira, e nós vamos nesse momento falar recapitular um pouco aquilo que nós tínhamos falado anteriormente sobre a Semana da Arte Moderna. Essa Semana da Arte Moderna que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, que foi de 11 a 18 de fevereiro. Na verdade, essa Semana da Arte Moderna ela durou apenas 3 dias, mas se chama Semana da Arte Moderna. Houve até um preparativo para essa semana, né, que preparou a Semana da Arte para a Arte Moderna. Então, houve uma exposição de Anitta, que nessa exposição quem vai é o Oswald de Andrade, isso tudo antecedendo uma exposição que foi Oswald de Andrade, o Mário de Andrade também, supostamente o Monteiro Lobato, ele também aparece, supostamente ele aparece por lá, mas não está confirmada essa estadia dele lá, esse aparecimento dele lá. E o Monteiro Lobato, então, ele fala mal da exposição da Anitta, né? Ele fala mal da exposição da Anitta, e ele classifica os artistas em 2 tipos, apenas 2 tipos de artistas. Aquele que faz o que é correto, aquele que faz uma literatura correta, que faz uma música correta, que faz uma poesia, que faz uma prosa correta, e aqueles que ele intitulou como os dementes, né? Ele rotulou como os dementes, que aí ele colocou Anitta Garibaldi, Anitta nesse meio aí.
e isso deu maior treta. A Anitta, isso afetou muito a Anitta. A Anitta ficou muito triste com isso. Teve muitos atores modernistas que foram a favor dela, contra o Monteiro Lobato. E deu maior treta nesse momento aí, todo o acontecimento que foi, que foi idealizado naquele momento, na semana que antecedeu a semana da arte moderna, Anitta Malfatti, né? Que passou por essa situação aí. O Monteiro Lobato criticou muito ela, bateu muito nela, dizendo que a poesia da Anitta Malfatti, as obras dela não estavam de acordo com aquilo que o Brasil apresentava como arte. E ele chamou ela que classificou, né? Fez várias críticas a ela. Então, assim, o cenário que nós enxergamos nessa semana, nessa época, foi 100 anos pós a independência do Brasil. Agora acontece, os artistas daquela época buscaram a independência artística, né? Esquecer o passado, esquecer sobretudo o parnasianismo, esquecer o realismo, o naturalismo, e agora fazer uma arte, fazer uma literatura, fazer músicas, fazer pinturas, esquecendo o passado, colocando tudo agora de uma forma nova. Então, nós vamos ter então aí os modernistas da primeira, da segunda e da terceira geração. Mas a Semana da Arte Moderna, ela aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, que reuniu diversos expositores. Teve uma galera que estava envolvida nessa Semana da Arte Moderna. O Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, né? A Tarsila de Amaral, a própria Anitta Malfatti, o Manuel Bandeiras. Então teve muita gente ali trabalhando para que a arte no Brasil fosse desenvolvida, para que a literatura, a arte de uma forma geral, seja na pintura, seja na música, na arquitetura, onde é que quer que tivesse arte, a galera ali trabalhou de uma forma a fazer com que o Brasil começasse mais uma vez a evoluir, continuar progredindo, que o Brasil continuasse progredindo com a Semana da Arte Moderna, e progredindo também até chegarmos, posteriormente nós vamos ver, a literatura contemporânea. Mas falando da primeira geração da arte moderna, que durou de 1922 a 1930, chamada a geração heróica. Mas por que a geração heróica? Porque essa geração ela vai bater de frente com o parnasianismo. Eu gostaria só de lembrar que o Teatro Municipal de São Paulo era a casa dos parnasianos, né? Era onde os parnasianos eles se sentiam melhor. Vamos dizer assim, era a cozinha deles lá, né? Era onde eles gostavam de expor sua arte, expor seu pensamento, falar em seus versos, falar sua poesia. E foi justamente nesse teatro, no Teatro Municipal de São Paulo, que os modernistas acabaram falando contra tudo aquilo que os parnasianos falaram. É como se você chegasse na casa de uma pessoa para falar mal da pessoa. Vamos pensar assim, é como se você chegasse na casa do Palmeiras ou na casa do Corinthians, trazendo assim para o futebol, e começasse a falar mal daquele... O corintiano fosse lá no estádio do Palmeiras e falasse mal lá de toda a obra do Palmeiras, de todo o futebol do Palmeiras, de tudo que o Palmeiras fez até hoje no futebol. E vice-versa, é como se o palmeirense chegasse na Arena Corinthians também e falasse mal lá de todas as instalações, de como era projetado aquele estádio, tudo. Então, era bem isso aí. Os modernistas chegaram onde era a casa do parnasianismo e passaram a falar mal justamente contra tudo aquilo que envolvia o parnasianismo, o realismo e o naturalismo, tá? Então, ele é uma geração heróica, primeira geração modernista, que durou, como eu disse anteriormente, de 1922 a 1930, ele era uma geração heróica por conta disso. Ele era contra a arte acadêmica
parnasiana. Vocês podem ver em alguns vídeos atrás aí, como nós falamos sobre o parnasianismo. O parnasianismo ele vem quebrar a escola literária anterior, só se preocupando em falar de uma forma sobre vasos, sobre a arte assim pura, sobre a arte organizada. Então, a casa do parnasiano, dos parnasianos, e os modernistas começaram a chegar e fizeram a Semana da Arte Moderna lá. Então, o que é que eles estavam propondo, esses jovens autores que se voltavam contra o parnasianismo? Eles queriam agora uma literatura, uma arte, uma cultura independente, uma arte cultural independente. Então chega do passado, chega do parnasianismo. Nós queremos agora versos livres, nós queremos rimas livres também, rimas livres, versos brancos. Então o modernista ele vem quebrar com tudo aquilo que vem anteriormente, as escolas, não somente a escola parnasianista, mas também todas as outras escolas. Ele vem quebrando com tudo aquilo ali e dizendo: não, agora nós vamos fazer uma arte moderna. E por muitos eles foram conhecidos como antiparnasianismo, justamente por conta disso, porque eles queriam acabar com o parnasianismo, eles não queriam mais considerar o realismo, o naturalismo, o romantismo. Agora era eles, os modernistas, que queriam fazer justamente essa arte que não ficasse presa a uma característica. Eles queriam ser livres para escrever a poesia, para escrever na prosa. Eles queriam ser livres na arquitetura, na pintura, na música, onde quer que tivesse arte, o que tivesse dentro do coração do modernista, o que tivesse dentro do coração do modernista, era isso que ele queria falar, mais nada além disso. Então ele não queria estar preso a um sistema, a uma escola que tivesse somente uma determinada forma de se fazer arte. Mas os modernistas, eles justamente como as outras escolas, vieram quebrando toda essa forma de fazer arte, e aí sim eles puderam desenvolver uma arte que fosse independente das anteriores, ok? Então pense no artista moderno como aquele que quer quebrar a imagem do passado, quebrar a imagem do parnasianismo. Eles queriam tirar o parnasianismo de cena e colocar a arte moderna diante deles. Que se fosse trabalhado a partir dali, a partir de 1922, a arte moderna. Então essa primeira geração, ela é uma geração heróica, porque não era fácil enfrentar o parnasianismo, enfrentar toda aquela arte, aquela escola literária que já vinha anteriormente ali e vinha sendo bem sucedida. Tá? Então assim, mas como é que eles faziam isso? Como é que os modernistas quebravam essa arte do passado, esse parnasianismo, e procuravam implantar o novo com seus versos, com a sua prosa e com a sua arte? Eles, através da irreverência e através do bom humor, nada de muita crítica, nada de bater de frente, de contra, de criticar muito o parnasianismo. Não era essa a questão deles. Eles queriam apenas fazer uma arte livre, com versos livres, e eles usavam o humor e a irreverência, a liberdade da criação formal temática. Ou seja, eles queriam criar da forma que eles queriam, o tema que eles quisessem. Eles não precisavam ter uma diretriz onde eles fossem seguindo ali que não poderia se desviar. Não, eles queriam ser livres. Então essa questão da irreverência os ajudou muito a trabalhar o modernismo no Brasil. Deixar de lado tudo que havia no passado e trabalhar a partir de agora os versos livres, os versos brancos, através do bom humor, da irreverência dos artistas. Eles queriam ter a liberdade de criar da forma que ele quisesse e com o tema que ele quisesse. Então, eles falavam de diversas formas.
ele falava do cotidiano da vida humana. Esses atores, esses autores, esses modernistas, eles falavam sobre tudo o que eles viam na vida. Tá? Então, assim, eles falavam sobre o dia a dia das pessoas, os costumes, a cultura. Eles queriam falar sobre a arquitetura da época, mas de uma forma livre, de uma forma tranquila e de uma forma também muito bem humorada, tá ok? Então, formando ali a língua brasileira. E o louvor, agora, as questões modernas. E o que havia de mais moderno naquela época? As máquinas. Então, as máquinas era também um dos temas projetado pelos modernistas, que era a novidade da época. As máquinas, a tecnologia estava chegando com força, a tecnologia estava se desenvolvendo. Então, o modernista também ele aproveita esse link, ele aproveita esse gancho para falar das máquinas e para falar através da pintura, através da arquitetura, através da arte, da sua poesia e da sua prosa. Então, a geração modernista deixa aí para a gente uma lição muito grande. E essa é a primeira geração, mas eu gostaria de falar para vocês também que existe uma segunda geração e uma terceira geração modernista. Então, fique aí, fique conosco, que nós vamos continuar trabalhando com vocês essa questão do modernismo, que agora passa a ser o carro-chefe, passa a ser o momento em que o modernismo se implanta no Brasil. E nós vamos ver agora a segunda geração. Eu gostaria de falar para vocês a partir de agora sobre a segunda geração dos modernistas. Nós vimos aí que a primeira geração de modernista vai de 1922 a 1930 e a segunda geração modernista ela vai de 1930 a 1945. 1945 é o marco, né? 1930 é o marco e vai até 1945. Então, essa segunda geração, o que ela faz? Ela dá uma continuidade ao que a geração anterior já estava apresentando, né? A segunda geração, assim como a primeira geração, ela vai trabalhar com os versos livres, os versos brancos, com a maturidade, mas de uma forma, mas amadurecendo as ideias da primeira geração modernista. Então, a primeira geração modernista, que é o marco inicial, começa a falar com seus versos brancos, seus versos livres, falando sobre diversos temas, falando sobre a sociedade, falando sobre as máquinas, sobre a tecnologia, sobre a forma de viver, falando sobre o campo, sobre diversas coisas. Então, a segunda geração, ela acompanha a primeira geração. Ela acompanha o pensamento da segunda geração, ela não muda. Pense que continua sendo os modernistas, tá? Continua sendo os modernistas. Então, só que agora, nesse segundo momento, nessa segunda geração, com uma maturidade maior. Agora, não que eles deixaram de lado o bom humor, não que eles deixaram de lado a irreverência, mas agora eles estavam menos irreverentes. Estavam mais amadurecidos para as questões que o modernismo queria trazer. Eles estavam com mais equilíbrio formal. E esse equilíbrio formal que a primeira geração buscava, essa liberdade de expressão, de falar de temas em que eles queriam falar, estava justamente implantado também na segunda geração. Agora, só que, como eu disse a vocês, com mais maturidade. Só que agora com mais equilíbrio formal, equilíbrio das formas. Mas não deixando de lado a irreverência, não deixando de lado os temas principais que envolviam a sociedade da época. Ok? Mas de uma forma menos irreverente. Tá? Então, o que é que eles faziam? Uma palavra que vocês não podem esquecer nessa questão do modernismo, da segunda geração modernista, que era a universalização do tema. Vocês se lembram que eu falei para vocês que ele vem do modernismo, do parnasianismo, o modernismo
quer esquecer o parnasianismo, deixar de lado o realismo e todas aquelas escolas anteriores em que falava-se prosa, era prosa, falava-se poesia, só falava-se sobre poesia. A métrica era ali perfeita. Não. Agora eles queriam falar de uma forma irreverente, agora menos irreverente na segunda geração, mas com uma universalização do tema. Eles queriam falar de vários temas. Eles queriam falar de uma forma livre, de uma forma tranquila, mas a segunda geração ele traz a importância do amadurecimento cultural, do amadurecimento daquela que foi a primeira geração modernista. Então a segunda geração modernista vem agora já mais experiente, mais tranquila, com a língua formal mais trabalhada, com o equilíbrio das formas mais trabalhado, com a universalização dos seus temas. E nós podemos destacar uma obra que é a Pauliceia Desvairada e Macunaíma e Pau-Brasil. Eu gostaria de destacar, vocês que quiserem ler esses livros, ler essas obras, vocês podem encontrar aí através da internet e vale a pena realmente ler essas obras. E tem agora também, eles buscam o modernismo, eles buscam adquirir a visão do Brasil e a visão do mundo, não somente a visão do Brasil. Lembre-se que os poetas modernistas, eles traziam da Europa os temas que eram difundidos lá na Europa. Okay? A vanguarda, se lembra da vanguarda? A vanguarda trazia a questão do futurismo, do dadaísmo. Então agora eles estavam preocupados com a visão do Brasil, do que estava acontecendo aqui no Brasil, em questão de cultura, de arquitetura, de economia, de política, da arte, da música e com as questões da Europa também. Então o poeta modernista, ele vai procurar trabalhar a universalização dos temas de uma forma, falar tudo de uma forma geral, para que a gente venha ter, para que o modernista tivesse uma visão mais ampla da cultura e uma visão mais ampla do Brasil e do mundo. Aí eu queria destacar para vocês, talvez ele seja o mais importante poeta modernista, o Carlos Drummond de Andrade. Se você ainda não leu nada sobre Carlos Drummond de Andrade, corra, vá ler alguma coisa, tire um tempinho, um espaço que você tenha, conheça a obra de Carlos Drummond de Andrade, que vale muito a pena. Talvez ele tenha sido no século XX, há controvérsia, vai ter pessoas que vai achar que não, vai ter pessoas que vai achar que sim, mas talvez Carlos Drummond ele seja o maior poeta do século XX, né? O maior poeta do século XX. E ele tinha, o Carlos Drummond de Andrade, ele tinha como característica uma visão cética e pessimista. Mas ele demonstrava essa visão cética e pessimista com muito humor, com muita tranquilidade. Ele era irônico com as situações que aconteciam no país. Ele era irônico com a sociedade. Ele era irônico com a política, com a economia, com a cultura. Ele tinha uma visão que não agradava muito pelas coisas que ele via no país. Carlos Drummond de Andrade, ele era pessimista em relação às questões voltadas no que se diria aos temas universais do Brasil, tá certo? Então, do Brasil e do mundo ele era muito pessimista, mas não era aquele pessimista carrancudo, não era aquele pessimista que apenas falava mal por falar mal. Ele tratava as coisas com bom humor, ele usava de ironia e ele usava também a metalinguagem. Ele falava da infância, ele falava da adolescência, ele falava do adulto, do idoso. Então, Carlos Drummond de Andrade tem uma obra muito extensa que vale a pena eu e você trabalhar, pensar
Porque se você for parar para pensar em Carlos Drummond de Andrade como obra, nós vamos entender que Carlos Drummond de Andrade teve 5 fases no que se diz a sua obra, a sua forma de ver a poesia e de ver a arte. A primeira fase dele é justamente aquela fase que eu havia dito a vocês, a fase irônica. Carlos Drummond de Andrade era muito irônico, então ele se destaca aí entre as suas poesias, alguma poesia é o que se destaca. Nós temos também a segunda fase, que aí ele sai da ironia e ele começa a pensar no Brasil e começa a pensar no mundo nas questões mais sociais. Então ele escreve o livro A Rosa do Povo. Ele trabalha as questões, as mazelas do país, da sociedade, de como a sociedade se comportava. Então é bom a gente lembrar que esses poetas modernistas, eles faziam parte do povo. Né? Eram pessoas que você podia ver sentados numa praça, observando a movimentação das pessoas, como as pessoas iam, como as pessoas vinham, como as pessoas se comportavam, como as famílias saíam para se reunir, ou as famílias saíam para passear, levavam seu cachorro. Então, as discussões de trânsito, as questões voltadas para daquela sociedade, as mazelas, como as pessoas eram mal interpretadas. Então, tudo isso, o Carlos Drummond de Andrade, na sua segunda fase, ele começa a pensar justamente nessa parte social. Ele sai um pouquinho da primeira fase, que é a fase irônica, onde ele só faz criticar, mas de uma forma muito tranquila, muito bem-humorada, e ele parte para essa fase social. Então, os poetas modernistas, eles eram gente comuns, como eu e vocês, jovens, que procuravam esses temas universais dentro do Brasil, de um Brasil que estava agora tendo os modernistas como os artistas, né, os artistas na literatura, e que estava visualizando o Brasil e que estava lá escrevendo justamente sobre esse Brasil que agora estava em pauta do ano 1922 até mais ou menos ali 1945. Mas depois que ele sai da segunda fase dele, ele pessoal, Drummond de Andrade, eu estou falando aqui de Carlos Drummond de Andrade, ele entra numa terceira fase. E essa terceira fase é a fase filosófica. Então, depois que ele tem a sua parte irônica, que ele olha o Brasil, que ele critica a sociedade de uma forma irônica, que vem a segunda, que é a parte social, que ele começa a analisar a sociedade como um todo, que ele começa a analisar a sociedade e suas mazelas, que ele começa a entender como é que é o pensamento do povo brasileiro, da sociedade brasileira, nas mais diversas áreas, na cultura, na arquitetura, na música, os gostos das pessoas. Agora ele entra naquela fase do pensamento, da reflexão, da filosofia. E aí tem uma obra muito boa, que é a Claro Enigma. Cada obra de Carlos Drummond de Andrade tem a sua importância no momento e na fase em que ele vive. Então, o Carlos Drummond de Andrade, ele passa a refletir muito, de uma forma filosófica, sobre as questões sociais, sobre as questões universais que ele estava acompanhando. Estou falando de Carlos Drummond de Andrade, mas existiam vários outros poetas que, assim como Carlos Drummond de Andrade, e não dá para falar de muitos deles, senão a gente vai passar muito tempo aqui falando, mas a gente escolhe aí Carlos Drummond de Andrade porque, como eu disse a vocês, provavelmente ele é um dos maiores poetas, um dos maiores ícones da arte brasileira, lá por volta de 1930 a 1945. Carlos Drummond de Andrade é realmente um gênio da arte brasileira, e essa fase filosófica dele é uma fase mais pensativa, onde Carlos Drummond de Andrade, ele agora passa a refletir tudo aquilo que ele havia pensado anteriormente, que ele havia vivido anteriormente na sua fase irônica, que é a primeira fase, e na sua segunda fase, que é a fase social.
e realmente observar o povo do jeito que o povo estava, olhando as mazelas do mundo, olhando a cultura, a arte, a poesia, olhando toda aquela forma de se fazer literatura, de se fazer arte, de se escrever a arte. Então, Carlos Drummond de Andrade, para a gente entender a Semana da Arte Moderna, a gente precisa um pouco voltar aos seus antecedentes, as coisas que aconteceram antes da Semana da Arte Moderna. Qual era o aspecto, qual era o cenário que existia ali? Nós tínhamos o parnasianismo, o parnasianismo com seu rigor formal, com seus valores estéticos, e que não queria mudar esses valores, já estavam há algum tempo com esses valores estéticos, e o parnasianismo e o simbolismo juntos vinham ali forte. Só que acontece o seguinte, os poetas que foram surgindo após o parnasianismo, dentro já do modernismo, eles não queriam mais fazer essa obra, não queria mais fazer essa arte tão enquadrada assim, com esse tipo de estética, com esse rigor de estética. Eles queriam uma liberdade maior, para ter criatividade, para poder desenvolver uma arte sem esse rigor formal, sem que se precisasse ter essa estética muito voltada para o rigor que o parnasianismo impunha até então. E que era tão bonito, que o povo aceitava, a sociedade inteira aceitava. Mas é aquela coisa, enquanto você não descobre o novo, o que está em vigência você aceita tranquilamente. Mas só que os poetas que vieram no modernismo e no pós-modernismo, eles começaram a mudar o pensamento deles, muito influenciado pelas vanguardas europeias. O que é que acontecia? Para a gente contextualizar melhor. Muitos filhos dos burgueses aqui do Brasil, eles foram estudar na Europa. E ao estudar na Europa, eles entraram em contato com a vanguarda. E essa vanguarda impressionou muito eles através das artes. Existiu o cubismo, através do cubismo, do impressionismo. Então, o cubismo e o impressionismo, né, eles vinham ali, o dadaísmo, né, vinham na vanguarda europeia, causando um impacto muito grande na Europa. E os brasileiros que foram estudar na Europa, eles ficaram impressionados pela liberdade que a vanguarda europeia proporcionava para eles, através de fazer uma arte que não estivesse preso a esse rigor parnasiano. Então, quando eles voltaram da Europa, começou-se uma discussão lá por volta de 1910, pela insatisfação de se ter essa poesia, essa arte, esse poema, essa arte muito voltada para a estética aqui simbolista e parnasianista. Então eles começaram a pensar em uma obra, a pensar em uma estética que fosse um pouco mais livre, que tivesse um pouco mais de humor, um pouco mais de diversão. E o panorama então foi mudando, porque eles precisavam buscar a reconstrução da arte, a reconstrução de uma nova forma de se fazer arte. Tá? Então, houve então em 1913 a primeira exposição feita por Largar Segal, que veio da Europa e que trouxe consigo essa carga que a vanguarda trouxe sobre ele e impressionou muito ele. A Anita Malfatti também, em 1914, ela fez sua primeira exposição, e ela, a Anita Malfatti, que foi a pioneira do modernismo aqui no Brasil. E a Anita Malfatti também foi influenciada pelo expressionismo lá da vanguarda europeia. E essa necessidade de uma nova arte foi crescendo cada vez mais entre os autores, né, modernistas, que agora estavam tentando
modificar, dar uma nova característica, dar uma nova roupagem, fazer de forma diferente a arte brasileira. Então, os intelectuais, eles iam retornando da Europa e eles traziam consigo toda essa influência da vanguarda europeia. Então, aconteciam os eventos culturais e a cada evento cultural que ocorria, a cada artigo que era publicado, a cada poema, a cada poesia que era feito, a cada obra publicada, ia se fortalecendo cada vez mais as ideias modernistas, pós-modernistas, de se fazer agora uma arte livre, com versos livres, com um bom humor, descontraído, de forma diferente de que até então vinha sendo apresentado no Brasil. E esses autores, com essas ideias, eles foram se tornando cada vez mais fortes dentro do cenário brasileiro. E porque quanto mais eles faziam arte, quanto mais eles apresentavam a sua forma, a sua cultura, mais eles iam se fortalecendo. E em 1912, é muito bom lembrar disso, o Oswald de Andrade, ele também retorna da Europa. E ele está muito impressionado com o futurismo. E o futurismo trazia para ele as novidades que até então aqui no Brasil ele não via. E o Oswald de Andrade, ele pôde constatar, impressionado com esse futurismo, que aí ele, através dos versos livres, ele passou a escrever sobre esse novo cenário que o Brasil precisava ter, que o Brasil precisava adquirir. Então a gente começa a perceber que alguns autores, como Oswald de Andrade, como a Anita Malfatti, como muitos outros, eles começaram a escrever, cada um em seu campo, cada um em seu momento, a escrever versos livres de forma muito tranquila, e eles estavam tentando trazer para o Brasil uma nova forma de se fazer poesia. Então ele vem e escreve sobre o Oswald de Andrade, escreve um artigo sobre o último passeio de um tuberculoso pela cidade de bonde. E isso choca a sociedade da época. Isso choca principalmente os parnasianos. E o Oswald de Andrade, ele chega à seguinte conclusão, quando ele vê aquilo que ele apresenta como sendo a nova arte, como sendo livre, como sendo espontâneo, chocar os parnasianos. Então ele chega à seguinte conclusão: nós estamos muito atrasados em termos de cultura. Nós estamos 50 anos atrasados. Tudo isso ele atribuiu por causa do parnasianismo. Ele atribuiu esse atraso ao parnasianismo, que sempre queria aquela mesma forma de se fazer poesia, aquela mesma forma de se fazer arte. Só que eles não queriam isso. Os autores modernos, os autores pós-modernistas, queriam mudar. Então, em 1913, o Largar Segal, o pintor, ele fez sua primeira exposição não acadêmica. Ele estava impressionado, né, com o impressionismo alemão, e os assuntos que ele girava muito era em torno da cultura judaica, o sentimento e a compaixão do ser humano, e a existência desse mesmo ser humano que era marginalizada naquele tempo. Então, Largar Segal, ele começou a fazer algumas pinturas em relação a isso, mas ainda nada acadêmico, né? Em 1917, o Mário de Andrade, não mais o Oswald de Andrade, mas o Mário de Andrade, ele, com um pseudônimo de Mário Sobral, ele publica um artigo intitulado como Há uma gota de sangue em cada poema. E isso aí era uma crítica muito forte à Primeira Guerra Mundial, que havia se acabado, e o cenário era aquele, e ele começou a escrever também, o Mário de Andrade, que mais tarde se encontraria com Oswald de Andrade, com Anita Segar, com Anita Malfatti, melhor dizendo, com Di Cavalcanti. Eles se uniram e começaram a identificar entre eles muitas características semelhantes.
o desejo por fazer uma nova arte, os intelectuais, que, mais intelectuais que retornavam da Europa também tinham esse mesmo pensamento, e em contrapartida os parnasianistas, querendo, como Monteiro Lobato, querendo permanecer com a obra como era anteriormente, o parnasianismo muito forte. Existia uma raiz aí muito presente do parnasianismo, que esses autores pós-modernistas estavam tentando modificar, trazer uma arte diferente. E tinha também, dentre eles, nós podemos destacar o Manuel Bandeira e o Menotti Del Picha, né, que também publicou muitas coisas em relação ao pós-modernismo e a essa nova estética de se fazer a cultura. Então, a Anita Malfatti, ela faz a sua segunda exposição de quadros, ainda, claro, influenciada pelo expressionismo. A Anita Malfatti, então, faz essa apresentação dos seus quadros, e o Monteiro Lobato vai criticar a Anita Malfatti de forma muito severa. E ele escreve um artigo sobre paranoia ou mistificação. E ele acaba dizendo em suas concepções, em suas colocações, que existem dois tipos de artistas. O primeiro tipo de artista, que é o que vê as coisas, os que veem as coisas de forma correta e de forma normal, de forma simples e de forma verdadeira. E existem aqueles poetas, que é a segunda parte que ele fala, que são poetas que não escrevem de uma forma legal, que veem o amor normalmente, e ele diz que surgidas lá como furúnculos, uma cultura excessiva, uma forma não tradicional de se fazer a cultura. E ele critica fortemente, diz que essas pessoas, esses autores, não têm bom senso, não têm bom gosto, não escrevem bem, não pintam bem e fazem uma cultura, fazem uma pintura, fazem uma arte que não deve ser considerada, deve ser deixada para trás. E ele é muito severo ao falar da Anita Malfatti, porque o Monteiro Lobato, ele tinha muita influência naquela época. Então até alguns quadros de Anita Malfatti que foram vendidos, os seus compradores, por conta da influência do Monteiro Lobato, tenta devolver as pinturas, para que porque o Monteiro Lobato tinha muita influência, e as colocações de Monteiro Lobato eram pesadíssimas, pesava muito na decisão da sociedade. Então ele teve esse momento de crítica às obras de Anita Malfatti. E o Manuel Bandeira, em 1919, ele publica também um artigo que fala sobre os mestres do passado. Mais uma crítica ao parnasianismo, mais uma bomba ao parnasianismo, porque ele vai ali criticando, porque coloca o parnasianismo como sendo coisa do passado. E como sendo coisa do passado, os parnasianistas, eles precisavam, chegou o tempo deles, chegou o tempo do fim deles, né? Era preciso agora se mudar para uma nova cultura, para novos pensamentos livres, versos livres, com bastante humor, com bastante tranquilidade. O Manuel Bandeira, ele gostava muito disso. Então, em 1919, o Manuel Bandeira também publica um artigo chamado Carnaval. E esse Carnaval foi outra bomba no meio dos parnasianos, porque esse Carnaval, esse artigo trazia justamente essa questão do verso livre, da mistura, que tanto combatia o parnasianismo. E o Manuel Bandeira, então, ele faz essa publicação, e essa publicação não é bem vista no meio do parnasianismo, entre os parnasianistas, nem muito pouco entre parte da sociedade daquela época. Mas eles insistiam, os novos autores, insistiam em que precisava se mudar
a forma de se fazer arte. E em 1920, Mário de Andrade, agora não mais o Manuel Bandeira, mas o Mário de Andrade, ele escreve esse artigo, um artigo falando sobre os mestres do passado, que era outra crítica fortíssima ao parnasianismo. Então, esses mestres do passado era o parnasianismo e que precisava ser superado, precisava ser deixado para trás. Então, os parnasianos não queriam de forma alguma ser passado para trás. Eles não se consideravam sendo parte do passado. Mas o Manuel Bandeira, ele vem e faz essa crítica, ele vem através desse livro Os Mestres do Passado e faz uma crítica fortíssima aos parnasianos. E dizendo, tudo bem, ó, até aqui vocês é quem faziam as obras, vocês é que dominavam a cultura, vocês eram os que faziam arte, mas agora chega, agora acabou, agora está na época de uma nova forma de se fazer cultura, de uma nova forma de se fazer arte, que era o pós-moderno, né? Os pós-modernistas. Então, o Mário de Andrade, ele faz essa crítica, e ele vai fazendo essa crítica porque ele analisa a estética das obras da poesia parnasiana. E ele se manifesta, ele não só pensa, mas ele se manifesta. Ele diz, olha, é o seguinte, os parnasianos tiveram seu tempo, os parnasianos tiveram seu lugar na arte, na cultura, mas agora está na hora de mudar. Agora está na hora de a gente avançar. O Brasil não pode ficar parado. O Brasil não pode permanecer fazendo uma arte dessa forma, tradicional, como os parnasianos sempre fizeram. Está na hora de a gente inovar. E por isso foram reunidos vários autores, vários personagens vindo lá da Europa que traziam consigo essa influência da vanguarda, do novo, do diferente, dos versos livres, de se fazer uma arte completamente diferente e que cada autor tivesse a sua liberdade, que cada artista tivesse a sua liberdade de expressar através da pintura, através da arquitetura, através da escultura, através da poesia, como fosse o estilo do autor, né? O estilo do artista. Então cada um tinha a sua liberdade. Isso era o que defendia o Manuel Bandeira, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, a Anita Malfatti, o Di Cavalcanti, o Graça Aranha e tantos outros. Eram muitos. Então pense aí que todos esses autores, jovens autores, agora tentando colocar o parnasianismo no passado e agora trazendo uma estética mais livre e mais solta, por assim dizer, mais criativa. Nós podemos assim também pensar, porque cada um poderia fazer a arte não daquele padrão formal como era anteriormente, mas que cada um poderia se expressar seu sentimento, expressar seu pensamento da forma em que eles bem entendessem. E aí, em 1921, o Oswald de Andrade chama o Mário de Andrade, por conta das publicações do Mário de Andrade, de meu poeta preferido, meu poeta preferido. O Mário de Andrade não aceitou muito bem esse rótulo, não aceitou muito bem essa colocação do Oswald de Andrade, mas estava lá, estava valendo, eles ainda estavam em construção do pensamento deles, da forma de se fazer arte. E essa homenagem foi ao lançamento de E daí então o Oswald de Andrade ele começa a ensaiar, ele começa a criar os primeiros pensamentos sobre o modernismo no Brasil. Isso é muito interessante porque essa sequência que vem acontecendo, essa sequência que veio acontecendo desde 1910 até 1922, prepara o Brasil e a sociedade para o que vinha chegando, que era o pós-modernismo, a época contemporânea, né? Estava sendo preparado e eles estavam ali.
fazendo sua arte, cada um no seu canto, cada um com seu pensamento, fazendo uma arte diferente, fazendo uma arte que fora dos moldes do simbolismo e do parnasianismo, mas com muita responsabilidade e tentando trazer as características do expressionismo, do cubismo, né, de toda a arte que vinha da Europa. Então, esses poetas, esses artistas, eles começam a se unir. Eles começam a se unir e começou a surgir então os primeiros pensamentos de se fazer uma semana com a arte moderna, com essa nova arte que estava surgindo. E isso foi crescendo a cada dia foi crescendo esses pensamentos. E o Mário de Andrade, o Di Cavalcante, o Graça Aranha, eles eram os líderes ali, existiam outros líderes, como Anita Malfatti, que também era líder, e ela liderando junto com esse pessoal aí a chegada do pós-modernismo em 1922, com a Semana da Arte Moderna que estava sendo preparado. Só que também a gente vê que muitas coisas vão acontecendo, e eu gostaria de destacar que em 1920 o Victor Brecheret, o Brecheret, ele fez uma escultura, um monumento, que foi o Monumento das Bandeiras, né, que nós podemos ver até hoje lá no Parque de Ibirapuera. O Monumento às Bandeiras. Uma escultura muito bonita, mas que também chocou o parnasianismo. Por que chocou o parnasianismo? Vejam bem o porquê. Está aí a imagem desse monumento, e vocês percebem que nesse monumento não há uma definição correta de onde termina o braço, de onde começa o braço, o rosto fica ali meio que as coisas ficam... a estética da obra, ela não agradava os parnasianistas justamente por conta disso, porque era uma arte, era uma escultura que apresentava algumas formas que talvez não pudessem ser a forma humana, talvez no seu tamanho, na profundidade do rosto, nas colocações do corpo humano ali, como eles eram colocados, meio quadrados, mas era um monumento, e é um monumento que está lá no Parque do Ibirapuera, e que faz parte justamente desse monumento, mas que, assim como os outros, Victor, ele também era influenciado pela vanguarda europeia. Por isso que essa escultura, ela traz justamente essas marcas da vanguarda europeia, mas que era traduzida para a cultura brasileira, que era transformada em arte brasileira, e uma nova arte brasileira estava ali se formando. E se chocou também, justamente como eu disse a vocês, pela configuração humana. E os parnasianistas olhavam para essa escultura e diziam: não, isso aí não é um ser humano. Não é possível que ele faça uma escultura tão longe da realidade do que é o ser humano. Mas era a forma de se fazer arte. E por isso chocou os parnasianistas, e os parnasianistas criticou duramente essa obra, essa escultura, mas os autores modernos, eles continuavam seguindo firme. E isso fazia parte dos projetos do modernistas. Eles, como sofrendo influências da vanguarda, eles insistiram para que essa arte fosse tão valorizada. E essa união dos autores modernos, dos modernistas, em que eles se unem para não só tentar acabar com o parnasianismo, mas para melhorar e difundir as ideias modernistas, eles começam a visualizar a Semana da Arte Moderna. E para eles, o cenário do descobrimento do Brasil, sim, porque em 1922 estava se fazendo 100 anos do descobrimento do Brasil. Esse cenário de 1922 era um cenário perfeito
para que a arte começasse a implantar, para que a arte pudesse ter a sua liberdade de expressão. Assim como o Brasil teve a sua liberdade com a sua independência, os parnasianistas eles perderam agora a sua arte, a sua força para o modernismo, que agora encontrou nessa Semana da Arte Moderna um motivo a mais para se criar uma nova arte, uma nova cultura no Brasil. Então o cenário estava armado. Descobrimento do Brasil. Perfeito. 100 anos do descobrimento do Brasil. Reflexão sobre o futuro e o futuro da arte do Brasil. Então, o Brasil foi descoberto em 1822 e em 1922 casava perfeitamente com aquilo que os modernistas queriam, porque em 1822 houve a independência e agora, 1922, deveria também haver a independência. Só que a independência não do Brasil de uma forma política, não do Brasil de uma forma territorial, mas do Brasil de uma forma artística, do Brasil de uma forma cultural, do Brasil de uma forma completa. Ok? Então, eles sabiam disso, sabiam que essa data era perfeita e eles investiram na Semana da Arte Moderna. E nós temos ali dois organizadores mais especificamente, que tomaram a frente, mataram a bola no peito e tomaram a frente, que foi o Paulo Prado e o Graça Aranha. Grave esses dois nomes, Paulo Prado e Graça Aranha, foram dois que organizaram o festival. Mas eles também tiveram apoio do presidente da época, o Washington Luiz. O Washington Luiz apoiou eles nessa questão. Para desespero, para a luta dos parnasianistas contra essa nova arte. Eu gostaria de ter uma cola aqui, eu gostaria de falar sobre alguns dos participantes da Semana da Arte Moderna. Não só dos participantes da Semana da Arte Moderna, mas daqueles também que contribuíram de alguma forma, que contribuíram para a realização da Semana da Arte Moderna. Então lá, vou falar sobre os participantes. Talvez fossem os principais, né? Porque eu acredito que houve outros participantes, mas que ficaram meio ali que oculto, ficaram meio ali por trás dos bastidores, não quiseram aparecer muito, não apareceram por algum motivo. Mas nós temos entre os principais a Anita Malfatti, o Di Cavalcante, o Idelgado Veloso, o Mário de Andrade, isso a gente não pode esquecer, nem tampouco do Oswald de Andrade, o Menotti Del Picha, o Manuel Bandeira, e nós temos também o Ronald de Carvalho. Esse Ronald de Carvalho foi o que declamou na Semana da Arte Moderna de 1922, O Sapo, né? Ele foi quem leu o poema Os Sapos. Isso dentro da Casa dos Parnasianistas, que era o Teatro Municipal de São Paulo. E esse poema Os Sapos era realmente uma dura crítica à estética parnasianista, que sempre da mesma forma, assim como os sapos emitem seus sons sempre da mesma forma, repetitivo, ele estava ali através desse poema Os Sapos, criticando a arte parnasianista como sendo uma arte que sempre expressa as coisas da mesma forma, não tem nenhuma criatividade, não tem nenhuma modernidade. E como a modernidade chegou, o parnasianista, eles não evoluíram e ficaram para trás. E agora precisava, ou os parnasianistas se uniam aos modernistas, ou então realmente eles iam ficar para trás, porque não fazia mais sentido permanecer com esse tipo de arte. Então o poema, mas só que o poema Os Sapos não foi feito por Ronald de Carvalho. O poema Os Sapos foi feito pelo Manuel, já que o Manuel estava acamado, ele não pôde comparecer nesse dia, ele estava acamado por conta de uma tuberculose. Ele fez esse poema, mas só que quem foi lá declamar foi o Ronald de Carvalho. Uma dura crítica sobre a forma e sobre a estética parnasianista, a forma dos parnasianos fazer arte e fazer cultura.